Olá, muito Opa! boa tarde. Estamos chegando no seu Entre Excelente Família. tarde. Tudo bom, Darleide? E o terceiro elemento que não Pois entra? é, não entra, não ele não veio. vem hoje, Pois ao é. vivo aqui com a gente, sim. Ele virá mais tarde participando com a gente, pastor Robson Aleixo. Ele está gravando mais uma série do Fé para hoje. Deixa eu falar, eu até ia entrar pelo lado de lá, aí a diretora falou, entre os dois para um lado só, porque aquele é o canto do poder. Eu falei, é o canto do sagrado. O sagrado. Mas que prazer, né, Darleide, estarmos juntos mais uma semana e uma semana toda especial, estando com você aí do outro lado da telinha. E o pessoal já percebeu, igual a gente, assim que entramos aqui no cenário, no nosso estúdio, a gente já viu que tá tudo diferente. Olha aí, ó, que coisa linda Tá que bem tá. bonito. Tem detalhes aqui muito Cores. bonito que a produção com muito carinho fez hoje para começarmos uma semana muito especial para você. Os detalhes vocês vão ver mais de perto. Tem arranjos florais, tem alguns elementos que têm a ver com o tema do programa de hoje. Olha aqui, ó, temas relacionados a uma revista, a revista Esperança. Eu no Universo, olha que arranjo mais lindo, saindo daqui já pode ir para minha casa sem problema nenhum. Bom, nós vamos falar no programa de hoje sobre o propósito de vida. Você sabe sobre propósito de viver? Qual é o seu propósito? Sabia que é uma das perguntas que mais dá trabalho para muita gente responder? Verdade, né? Não sabem exatamente o que é para Porque assim, ó, tem pessoas que às vezes, eu vim de uma gravidez indesejada, então não era para eu ter nascido, acho que não tem nenhum propósito para minha vida é sem sentido, não faz sentido. Mas não, hoje no programa você vai entender que todo mundo tem um propósito, né? Se você está aí hoje, do outro lado da tela, acompanhando a gente, Deus tem um propósito, tem um plano muito especial para a sua vida. Esse, como a Darleide comentou, é um dos temas da revista Esperança Eu no Universo, que foi escrita por ele, que está com a gente hoje aqui, né, e vai nos acompanhar, né, durante todo o programa de hoje. Pastor Brian Chalá está por aqui. Pastor, já vai dando tchauzinho ali, pessoal conhecendo. Ele é o homem que descobriu o propósito de vida cedo e também é autor da revista Esperança, Eu no Universo. E ele será quem vai nos conduzir hoje por essa descoberta ou compreensão maior sobre o que seja esse propósito de vida. E temos hashtags também? Temos o nosso hashtag. Será que ele já sabe qual é o propósito dele? Boa E aí, pergunta. Luquinhas? Já sabe qual é o seu propósito, Luquinhas? Eis aí, muito boa tarde para vocês, Boa meus tarde. amigos. Boa tarde pra você de casa. O meu propósito, pelo menos hoje aqui no hashtag, já vou adiantar para você quais são as notícias, pra gente já ficar por dentro. Pessoal, nascidos em janeiro, o PIS/PASEP já está disponível, o abono salarial. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, quem pode receber, como é que faz. Quem nasceu em outras datas, como é que faz para receber? Daqui a pouquinho eu trago essa informação. Eu sei que vocês comentaram um pouquinho sobre o estúdio, que está muito lindo realmente, os elementos, as flores aqui. Por que não dar uma certa adiantada, falar ao pessoalzinho de casa o que está acontecendo, o que vem por hoje ao longo da semana? Nossa produção pensou em cada detalhe para que você esteja com a gente, aprenda mais sobre esse tema. Então eu vou dar uma certa adiantada, falar ao pessoal, não pega por conta disso. Vou falar para vocês hoje no hashtag, mas daqui a pouquinho vou segurar a informação, daqui a pouquinho eu converso com vocês sobre isso. Você vai aprofundar essa história, né? Queremos saber tudinho daqui a pouquinho. E ainda temos, mais tarde, a participação do Robson Aleixo. Sim, ele não pode faltar nesse assunto, propósito de vida. O que mais temos por hoje? Verdade. E hoje, nesse tema aí, propósito de vida, você vai conferir também 5 formas de viver uma vida com propósito para colocar em prática na sua vida. 5 propósitos especiais para você colocar em prática na sua vida. Você vai ver que vai dar uma diferença muito grande aí na sua linha de pensar, na sua forma de viver e até de ver o universo à sua volta também, tá bom? Muito bem, então nós fazemos uma rápida pausa só para nos acomodarmos no nosso cantinho. Você aí no seu e o seu Entre Família está no ar ao vivo. Até já. Eu acho que eu descobri o propósito da minha vida muito cedo. Então, a gente quer saber também de você aí de casa, se você sabe qual é o propósito da sua existência. Para que você veio ao mundo? O que significa propósito para você? Essa é a pergunta de hoje, né? Essa é a nossa pergunta de hoje. E se você talvez não parou para pensar nisso ainda, mas ao longo do programa você vai entendendo, vai aprendendo, manda para a gente também, opa, descobri qual é o propósito da minha vida. É esse. E conta pra gente então, manda aqui no nosso WhatsApp 12983150249, manda pra cá sua interação e conta pra gente aí o seu propósito, qual é o propósito da sua vida, tá bom? Compartilha com a gente.
E não dá para mandar foto, né, Darleide? Não, a não ser que você esteja, neste momento, na prática, com algo que possa significar o propósito da sua vida. Não sei como é que você vai conceituar isto, mas vai que você diga assim, pode ser que ela diga assim, olha, o propósito da minha vida é servir. O que eu acredito que é plenamente a resposta, mas deixa assim. Verdade. E a gente espera você na participação de hoje pelo 983-150249, que é o nosso WhatsApp. E vem aí o quê? Hashtag. Cadê Luquinhas? Roda a vinheta. É isso mesmo, começando o hashtag, pessoal, olha só, trabalhadores com carteira assinada nascidos em janeiro já podem sacar o valor do abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio Público, o PASEP. Mas quem será que pode receber tudo isso? Eu vou explicar para você. Pessoal, tem direito os trabalhadores inscritos no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos que tenha trabalhado pelo menos 30 dias com remuneração média de até 2 salários mínimos. O valor do abono ele é proporcional ao período em que o empregador trabalhou com carteira assinada em 2022. Um exemplo é quem trabalhou durante 12 meses com carteira assinada e receberá o salário mínimo cheio de R$ 1.412. Essa quantia já está disponível no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Mas eu quero convidar você para vir juntinho comigo aqui para a tela para saber as datas. Então, os nascidos em janeiro já podem receber esse valor. Fevereiro, também dia 15/3 de 2024. E aqui cada data, março e abril, você vê que são 2 meses juntos. Então, tem uma data respectiva para isso. Maio e junho também tem uma data. Vou até pedir para deixar a tela preenchida para o pessoal de casa poder tirar uma foto e já salvar as datas com cada um, qual que é a data que pode receber. Lembrando que janeiro já está disponível. Então, o abono salarial do PIS/PASEP de 2024, de janeiro já está disponível e o último saque vai acontecer no dia 15/8. Então, aqui estão as datas. Lembrando do seu aniversário, certinho o mês que você completa aniversário, se você tem ou não o direito de receber e procurar onde você vai receber. Já com relação ao pagamento dos trabalhadores da iniciativa privada com conta corrente ou então poupança na Caixa, eles vão receber o crédito de forma automaticamente de acordo com o mês de nascimento. Acabei de explicar aqui, pessoal, e mostrar para vocês. Os demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança social, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Mas caso não tenha, então, essa conta digital, o saque ele pode ser realizado com o cartão cidadão e a senha, nos terminais eletrônicos, na Caixa, na lotérica no caso, né? Então também na Caixa e Caixa Tem. Só você conseguir ir lá e buscar. Lembrando que as datas estão aqui e só reforçando, quem é de janeiro, do mês de janeiro, já está disponível, tá certo? E já que eu falei um pouquinho sobre algumas datas importantes, aquelas que você tem que guardar, como no caso aqui, eu tenho uma outra coisa também para você poder guardar. Na verdade, esse é um convite, porque a partir de hoje o Entre Família, ele vai apresentar uma semana que foi pensada nos detalhes para ajudar você a responder algumas perguntas que por vezes está se fazendo e às vezes não encontrou a resposta, até mesmo buscando um sentido para a vida, né? Então, a partir de hoje até sexta-feira, nós vamos abordar questões como propósito de vida, meu filho saiu da igreja, e agora? Como desenvolver o carisma? O que aprendemos com o sofrimento? Será que tem alguma coisa que a gente pode aprender com isso? A gente vai falar sobre isso também. Formas de ler a Bíblia e também como salvar o casamento. E para trazer ainda mais conexão com você, nós teremos pessoas que passaram, até mesmo passam algumas situações parecidas e que vão compartilhar suas experiências. Também vamos contar com especialistas e vamos ter soluções que ajudem na prática. E claro, que você é o nosso convidado para mandar a sua interação, tudo pensado para que cada vez estejamos entre família. Tudo pensado com carinho, a gente mostrou o cenário diferente, o Entre Família que estava na tela é super diferente, alguns elementos aqui, porque se trata de uma semana diferente e que traz um tema todo especial, então por isso que a gente pensa com o pessoal de casa, né? Por que não levar um tema super importante? A gente está falando sobre a revista Esperança, a gente vai trazer algo diferente também para eles, né?
A gente vai Verdade. destrinchar cada tema, porque o nosso objetivo é ter esse material de apoio com aplicação prática para a vida. Então, essa, como eu disse inicialmente, é uma das perguntas mais feitas e que tem muita dificuldade de se encontrar a resposta. Qual é o seu propósito de vida? Ah, meu propósito é ser feliz. Oi? Ah, o meu propósito é ganhar dinheiro. Oi? Como assim? De onde vem e para onde vai? Essa é a pergunta que a gente quer destrinchar hoje. Mas tem nos outros dias, durante toda essa semana, temas que estão na Revista Esperança que são, daqui para você. E tem um toque especial. Verdade. Dos que são adultos, considerar isto para os que são mais novinhos. A bem gente isso que eu ia dizer. precisa preparar esta geração. E como isso Porque assim, ó, a gente já passou pela fase da adolescência. E é uma das Ontem. principais... quase ontem. E é uma época do ferra-lenha, né, Dani? Ontem. Que a lenha era a brasa. A brasa, né? A lenha, brasa já é a lenha né? queimada. A lenha queimadinha. Mas e a gente sabe como é uma fase muito importante na vida, né? E vem, geralmente é nessa fase da adolescência que vem esses questionamentos, né? Qual que é o meu propósito, né? Mas por que eu estou aqui? E aí a gente vai entender um pouco mais. Se você, pai, mãe, tio, tia, vovó, enfim, tem adolescentes na família, você vai aprender um pouco mais desse tema para poder receber a sua revista em casa gratuitamente e já estudar junto com eles também. E Lucas, Não, e a gente... sabe, Lucas, tem pais que têm dificuldade de responder a uma pergunta simples. Mamãe, como foi que eu nasci? A gente não explica para um filho como foi que ele nasceu. Meu Deus, que medo. Imagina se sabe explicar para um filho o propósito de vida. Então, por isso que tem que ficar com a gente, né, Lucas? E são Verdade. tantas questões que acabam aparecendo, mas a gente chega pro pai para ajudar com a resposta aí e às vezes não saber como explicar. A gente tá falando sobre qual que é o propósito de vida. Eu tenho até aqui, ó, a revista Esperança. E o universo, vou mostrar para você. Tá O aqui Lucas na que minha está na mão. adolescência ainda, está aprendendo ainda. Criança. Né? Hoje, um jovem adolescente ainda, Mãe, né? qual é o Nessa propósito transição. na vida? Vou mandar um áudio para ela, me ajuda aqui, mãe. Ó, tô na dúvida aqui com essa relação. E essa revista aqui foi pensada especialmente, tá aqui na minha mão, mas olha só, você também pode ter na sua casa. A gente falou sobre propósito de vida, deixa eu mostrar, porque esse é justamente um dos temas da revista. Então ele vem trazendo, e eu tava lendo aqui, e de cara tem uma frase que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte, ó. Sua vida tem um propósito, você não será um acidente. E tudo que você fizer terá uma importância e um significado. Assim a sua vida terá sentido. Então esse aqui só rapidamente mostrando para você um pouquinho só do que essa revista lá traz. E como eu falei, pessoal, essa revista aqui ela pode ser sua. São tantas questões, tudo que foi pensado. Às vezes você está pensando em como ajudar a responder, ou então você pode pedir e entregar para o seu filho, para ele conseguir ler e entender cada tema que tem aqui nessa revista. E como que você pode fazer isso? Ligando para a gente, lembrando que a nossa equipe está esperando a sua ligação. Você pode ligar para a gente pelo telefone 12 21 27 3121, eu vou até repetir aqui, ó, 0 operadora 12 21 27 3121, ou se você quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, também é possível, 12 9 8244 4449. Então essa revista aqui na minha mão, que no caso já é minha, você vai ter a sua aí também para você poder grifar, escrever anotação. Você gosta de fazer isso? Eu super gosto. Você vai poder ter essa revista aí na sua casa, só ligar para nossa equipe, falar que você está assistindo o Entre Família. E o Lucas falou da revista Esperança, Eu no Universo, que ela vai chegar até você. E falando sobre isso, tem tanta coisa para a gente poder aprender, que eu sei que a gente vai aprender também na semana, inclusive com alguém que está super responsável por todo esse conteúdo. Pois é, e nada melhor do que ele que escreveu, né? Co-editor dessa revista. Está com a gente por aqui, pastor Brian Chalá, e ele vai contar para a gente, né, o porquê de ter escrito esse material. A gente já sabe mais ou menos. Tudo bom, pastor? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Pode ficar à vontade. Licença. Oi, tudo bem? Como Para a gente vai, pastor Brian? entender um pouco, né, o propósito da nossa vida, mas antes, vamos conhecer quem é o pastor Brian Chalá, né, que não é brasileiro, né, pastor? Isso, sou argentino. Uma mistura, né, entre argentino e equatoriano. Então, Argentino, mas gente boa, né? Sempre. Assim que faz uns 3 anos que estou aqui no Brasil. Minha esposa é brasileira, mas eu sou argentino e equatoriano, né? Então, conhecendo, me acostumando, aprendendo a falar portenho também. Mas Então, tá falando tenha muito paciência bem. comigo. Está muito bem. Você sabe que eu Melhor disse que para muitos ele brasileiros antes que até. eu pensei durante algum tempo que ele era brasileiro, mas havia morado muito tempo fora e que tinha pego sotaque. Olha ele disse, não, é o contrário. Mas está muito bem. Pastor, e o sobrenome, Chalá, é assim que pronuncia? Ou Chalá.
Tchalá. Porque Então, CH vai buscar ele de tchá. novo. Pastor Brian Vai de novo. Tchalá. Tchalá. Que bonito. Tchalá. Tchalá. Isso mesmo. É sobrenome, não Sobrenome. é Só tem um nome e um sobrenome. Brian Tchalá. Muito Tchalá. bem. Mas aí você falou rápido e falou Tchalá Porque em também. português já acostumei. E o seu propósito de vida? Descobriu cedo? Descobri, mas na verdade foi uma história assim meio complicada, né? Conta. Porque no começo, fazer curta a história, né? Tá. Eu sou uma pessoa que vem de uma família que é cristã, acho que chama cristã diverso, uma coisa assim. Então, por muito tempo eu fui na igreja, eu participei da igreja, professor de adolescente, participei cantando no coral, tudo que um adolescente cristão faz, né? Mas chegou um momento onde eu estava sentado na igreja e pensava, né? O que estou fazendo aqui? Por quê? Porque mesmo fazendo tudo que um cristão faz, eu sentia que meu coração não era de Deus. Estava ali porque era uma tradição familiar, porque eu cresci lá, esse era meu ambiente, eu sempre tinha meus amigos lá, minha família ia lá. É toda uma rotina, né, que a gente tem no redor da igreja. Mas quando eu comecei o colégio, que era colégio público, não tinha aí uma filosofia cristã, e depois também quando eu comecei a faculdade pública, pior ainda, né, com as filosofias, ideias, ideologias, eu conheci outra vida, né? Por quê? Porque teus amigos, eles têm uma vida totalmente diferente de uma pessoa que sempre esteve na igreja. É uma vida, umas prioridades, objetivos totalmente diferentes. Então aí minha cabeça foi como uma confusão, né? Será que eu estou perdendo tudo isso que eles fazem e eu não posso fazer? Será que eu estou vivendo uma vida aí meio na caixinha, eles estão desfrutando da verdadeira liberdade? Que acredito que é o que a maioria dos adolescentes pensam, passam por essa fase, né? Porque fica com muita coisa na frente que você antes não sabia, né? Sim, e é uma fase também que, quando não bem cuidado, bem orientado, vem as ofertas de bebida, de droga, de álcool, as influências, né? E na sua vida, pastor? Totalmente, porque você fica em um ambiente onde essas pessoas são muito diferentes de você. Então, mais se você sempre esteve, por exemplo, eu tinha feito a escola, uma escola cristã, a igreja cristã, o clube, né, que é um espaço que tem na igreja para os adolescentes se desenvolver. Tudo, meus relacionamentos eram cristãos. Então, de repente, ficar lá com todo um ambiente diferente, ideias, coisas que eu nunca tinha visto ou não tinha ouvido, e de repente estavam lá na frente, foi difícil, né? Então, aí foi como que, obrigadamente, eu teve que tomar uma decisão. Se eu continuava na igreja, com tudo que eu tinha aprendido, ou se eu começava a fazer perguntas a partir das minhas dúvidas e começava a responder essas perguntas, a encontrar essas respostas e mudar minha vida por completo. Então, meu propósito foi quase que uma resposta a essa confusão, porque eu tinha duas opções. Ou sair da igreja, né, deixar esse caminho cristão, como muitos de meus amigos tinham feito, porque você... Inclusive, esse é o tema de amanhã. Porque chega uma idade onde você vê no lado e esse assento está vazio, né? Você fala, eu estou ficando, né? E mais se você começou desde criança, começam 100 e chegam quantos, né? Quando chega a adolescência. Então, tem muitos amigos que você já perdeu no caminho. E isso é como uma coisa a mais para você pensar se está no lugar certo. Então, a partir daí foi quando eu tinha uma luta com Deus, né? Sobre se realmente eu continuava aí, eu saía, eu estava fazendo o que fazia só por fazer, mas não porque tinha uma convicção, né? Não porque tinha uma conversão de coração. Aí era que idade a sua? Aí uns 16 até os 18 anos, mais ou menos. Durou, então, aí esses 2 anos de encontros e confrontos. Isso, até 19 também, porque primeiro ano da faculdade, né? Então, foi aí todo um momento bem... Mas, ao mesmo tempo, eu estava na igreja, fazendo tudo. Estava na frente, cantando no coral, era professor de adolescente. Ninguém sabia da sua luta interna. Não, claro. Porque a gente, em um ponto, acostuma, né, a viver essa rotina religiosa, por colocar um nome, né? E é nesse momento quando você tem que decidir se conhecer a Deus de verdade, ter uma intimidade com Ele, ou só fazer as coisas que são de Deus, mas sem entregar esse coração. E não sei se conversar agora, durante o programa, mas esse propósito para mim foi uma submissão, uma entrega a Deus, né? Onde você fala, tá bom, essa aqui já não é minha vida, não é sobre mim, que muitas vezes as ideias são sobre viver para você, né? E começa a ser sobre o Senhor. E é uma luta muito difícil, sabe? Porque é um orgulho, uma soberbia, uma arrogância muito forte que a gente tem, né? Qual era o curso na faculdade que você Eu fiz 3 anos de engenharia. Engenharia. Em sistemas.
Eu fico pensando sobre a importância de realmente fazer essas questões. Tentar encontrar as respostas, porque numa idade assim, a gente às vezes está mais novo, tudo começa a aparecer essas questões, que nem está no universo. Eu cresci na igreja, estou envolvido com essa bolha, e eu acabo tendo acesso a outra. O estranho da história serei eu. Se eu não entender realmente o propósito, o universo em que eu estou, perdido. Rapidamente eu vou para o universo certo. Totalmente. É porque a maioria das vezes a gente aprende o que acredita, mas não aprende a dialogar com as ideias dos outros. Então o que acontece? Você sabe muito bem o que você acredita, por que você acredita o que acredita, mas quando vê uma ideia diferente, você fica aí como... E agora eu nunca sabia. Confrontado e você não tem aquela base toda, opa, daí, será que aquilo que eu estava acreditando realmente daquele jeito mesmo? Porque aqui está parecendo tão mais fácil, tão diferente, tão mais prazeroso, Você né? sabe que esse final de semana uma mãe me contava que eles foram passar esses dias feriados aí atrás na casa dos avós, os pais dela. E os pais dela têm costumes completamente diferentes dos costumes dela com sua família e seus filhos. E o menino mais novo, na hora de ir embora, ele não queria ir embora. Sabe o que ele disse? O mais novo, 13 anos, ele disse: eu queria ficar com meu avô, eu queria conhecer o jeito de ele viver. Será que o jeito que a gente vive está certo? Olha só. Um garoto, 13 anos de idade. Esse pode ser seu filho também. Esse é o menino que está desafiando a você para perguntar: quem garante? E esse não é somente um tema para hoje, é para amanhã, um desdobramento mais profundo, inclusive, sobre meu filho saiu da igreja, e agora? É que talvez a gente não viu ele saindo da igreja, a gente não viu ele perguntando e querendo respostas, e nem sempre nós soubemos dar, e aí a gente vai se aprofundar disso. Mas a gente faz uma pausa para o intervalo, e na volta quero saber do pastor Tchalá se nós estamos já falando de propósito. Qual é o meu propósito? Eu disse, por exemplo, que eu já soube do meu desde cedo. Eu vou falar para ele o que eu penso para você, o que eu penso sobre o propósito. Logo depois do intervalo, a gente continua com você, mas tem mais chamada, né, Luquinha? Joga pra gente. Tem, a gente vai trazer ainda, a gente vai falar mais sobre isso. Inclusive, pessoal, você viu que a gente falou um pouquinho sobre NT Run, uma certa corrida que está acontecendo, inclusive. O hashtag que está subindo aí. Eu estou ligando uma hashtag. Eu vi no Instagram esse hashtag, Corre viu? Darleide, Foi lançado uma hashtag, Corre Darleide. Tô sabendo. O hashtag Corre Darleide, né? Fez super sucesso. Daqui a pouco eu vou explicar que corrida é essa e, claro, como que você pode participar, inclusive, juntinho com a gente. Tá nessa Darleide. Estamos aqui juntinho. Se liga. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Descobrir o propósito de vida, minha gente, é para já, aliás, é para ontem. Qual o propósito da sua vida? Para que se existe? Liga para a gente, responde a pergunta de hoje no 983-150249. E se for para pedir a revista Eu no Universo, que é a pauta desta semana inteirinha aqui no Entre Família, você vai ligar para o 0 Operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21, é só ligar. Eu garanto, vai fazer a diferença para a sua vida. Você vai reunir seus filhos. Sabe, você pode sentar com o Daniel, a Eliane junto. Samuel. Sim, Samuel, perdão. Mas é outro profeta, é tudo profeta. Aí você vai sentar ali com seu filho, vai estudar tema a tema. Filho, o que você acha de propósito de vida? E o legal, você entende? O que você deseja? O legal de acompanhar esse programa, Darleide, a importância de você, pai, mãe, enfim, responsável, acompanhar esse programa, porque vão surgir dúvidas, né, na mente do adolescente, que você acompanhando o nosso programa, você vai saber tirar algumas dúvidas ou mesmo já até pegar todo o contexto para poder passar para ele, entendeu? E o legal é que fica tudo salvo lá na plataforma do NT Play também. Esse programa da semana toda vai ficar salvo por lá, mas é importante você acompanhar o ao vivo, porque você pode interagir também, pode trazer a sua experiência, pode fazer a sua pergunta também, e a gente vai trazendo tudo por aqui. Pedir a revista Esperança agora, 12, 21, 27, 31, 21. Vamos que vamos, produção. O que tem agora? Por falar nisso, ele está por aqui, Darleide. Ele quem? Pastor Robson Aquele Aleixo. que nunca está fora, sempre dá um aí, jeito de meu aparecer. amigo pastor? Não, e voltou com mais um aninho de vida, né? Mais Final de semana. experiência. Mais experiente. Ele falou que estava terminando o primeiro tempo, 45. Prorrogação não, né? Tudo bem, pastor? Eu voltei com mais uns dias. Voltei com mais uns dias de vida, né? Mais horas de vida, não. Mais horas de vida só no ano que vem. É verdade. Mais uns Pastor, dias. o que anda... Encerrou um ciclo aí, né? Agora já mais velhinho, está fazendo o que por aí? Pensa que a gente grande para sair aqui do estúdio e dar voltas? Como assim? O que você está fazendo?
Sabe que quando eu era criança, Darley, a gente tinha uma frase em discussões e a frase era: olha só quem está falando. Maravilhoso. Cada momento da vida ela está em algum lugar. Mas antes de mais nada, eu quero mandar um abraço aí pro meu amigo, pastor Brian. Que bom estar aí contigo, viu? E eu espero que a gente consiga estar aí. Um abraço e parabéns por esse material fantástico que foi produzido, muito bom mesmo, viu? E para um público tão especial para a gente, Abinal. E a outra coisa muito importante que tem para dizer é corre Darley. Corre, esse hashtag tá subindo forte aí, viu? E sabe de uma coisa, pastor Aleixo? Nós descobrimos aqui que o evento que ela tinha não é bem naquela data que ela vai poder estar com a gente. Então vamos reforçar depois, viu? Daqui a pouco a gente reforça esse hashtag aí. Bom, que não tem desculpa. Mas eu tô aqui gravando uma temporada do Fé para Hoje. Nós vamos daqui a pouquinho, em menos em um mês, ela vai entrar uma temporada e o tema dessa temporada toda é sobre a fé no ambiente doméstico. Então, nós estamos conversando sobre, por exemplo, raiva, como lidar com a raiva. Muitas explosões de raiva, elas acontecem dentro de casa. E o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, nossa relação com as redes sociais e as telas dentro de casa. Então, é uma temporada muito especial para a gente, né? Não é um consultório de família, mas é temas de família e casa e a fé dentro do ambiente mais precioso para a gente. Maravilha! E por falar em raiva, eu assisti o seu sermão no último sábado sobre ira. Incrível! Esse é um tema que a mim é muito precioso estudá-lo. A ira de Deus, que é uma face, né, do caráter de Deus, que a gente tem certa dificuldade em compreender, obviamente, porque Deus é amor. Então, como assim Deus se ira? E foi mais uma aula, mais um aprendizado. O que mais que nós podemos esperar? Eu posso fazer uma pergunta para ele, para a diretora? Você descobriu cedo o seu propósito de vida, pastor? Foi algo que foi se construindo? O que você entende sobre propósito de vida? Eu ouvi na minha formatura em teologia uma frase que eu jamais vou esquecer, a frase assim: tem 2 dias muito importantes na vida de um homem. O dia que ele nasceu e no dia que ele descobre por que nasceu. Eu nasci num ambiente cristão, eu nasci na igreja, essa é uma forma de dizer. Eu nasci já conectado ao sistema institucional adventista. Então, meu pai era servidor também da Casa Publicadora, e minha mãe também. E é comum se dizer, por exemplo, que os que nascem na igreja não experimentam uma experiência de conversão, porque desconectam a conversão com a aceitação do propósito. Até a conversão, a gente vive nossos próprios propósitos. E na conversão, a gente aceita os propósitos de Deus. Então, o que eu quero dizer é que, para mim, foi construído devagar. Quando eu descobri meu propósito ali no início dos meus anos de jovem. Agora, até a gente está falando bastante sobre esse tema, né? Propósito de vida. E talvez quem está em casa está se perguntando, né? Tá, mas o que é o propósito de vida, esse propósito, né? O pastor Brian Tchalá, acertei agora, viu, Darley? Brian Tchalá. Agora a gente não esquece mais. Eu não quero mais nem chamá-lo de Brian. Não, eu quero falar de Tchalá. Tchalá, pastor Tchalá. Então, ele que é o coeditor dessa revista, explica para o autor, né, o autor dessa revista, explica para a gente, pastor, até para quem está do outro lado da TV, entender um pouco melhor o que é o propósito de vida. Bom, eu sempre falo que o propósito está ligado à identidade, né? Você não pode falar de propósito se não fala de identidade. E quando a gente vai na Bíblia, poderia começar de muitas formas, né? Falando do amor de Deus, falando da cruz, falando dos discípulos, falando da segunda vinda de Jesus, todo o tema poderia falar. Mas ele começa falando de Deus como o quê? Como Criador. Por quê? Porque quando você reconhece Deus como Criador, o que você está reconhecendo é que Ele é quem te dá essa identidade. Você não tem que procurar sua identidade, não tem que criar sua identidade, não tem que definir sua identidade. É Ele quem te dá a identidade. É o Criador que dá a identidade à criação. E nós somos criadores, nós somos criação. Então, a partir disso, a gente, quando procura o propósito, não é uma coisa que eu utilicei mal a palavra aí, não é uma coisa que a gente procura, não é uma coisa que a gente encontra, não é uma coisa que a gente descobre, é uma coisa que a gente aceita. Por quê? Porque se Deus é meu Criador e Ele me dá a identidade, quem vai me dar o propósito? Deus. Por quê? Porque Ele é o Criador.
Então, quando a gente vai na Bíblia, né, eu gosto muito como Paulo fala em Romanos, capítulo 11, no final, versículo 36, ele fala porque dele, por ele e para ele são todas essas coisas, né? Então, quando a gente compreende isso, que o propósito significa viver para a glória de Deus, depois podemos falar o que significa, né? Viver para a glória de Deus. Quando a gente compreende isso, a vida muda por completo, né? Porque, falava no começo, muitas pessoas procuram seu propósito no dinheiro. Procuram o propósito em conseguir essa carreira, esse trabalho que vai dar mais dinheiro, que vai dar mais poder, mais prestígio. Pessoas que querem encontrar esse propósito talvez em circunstâncias da vida e quando não têm esses relacionamentos ou quando não conseguem esses sonhos, ficam como, e agora? O que a gente faz? A outra vez eu estava uma semana de oração lá no Equador e a gente estava pregando, como toda noite, e vem um irmão de igreja pedindo oração, né? Porque seu irmão acaba de tirar a sua vida. E foi uma coisa dura, né, na igreja, porque todo mundo conhecia ele e demais, mas quando perguntaram para ele o que aconteceu, é porque ele tinha perdido o seu trabalho. Ele perdeu o seu trabalho, tirou sua vida esse mesmo dia. Então, sem a gente julgar a história, porque toda história é diferente, e a gente não conhece o transfundo de todas as pessoas, o que ele falou é que coisa? Que o propósito da sua vida era qual? Seu trabalho. No momento que ele perdeu isso, a vida já não tinha sentido, né? E muitas pessoas colocam esse propósito no relacionamento, colocam esse propósito no trabalho, colocam esse propósito na carreira, colocam esse propósito em um desejo que eles têm. Então, quando você não consegue isso, ou quando isso, você chega lá e vê que não muda nada, você fala, eita, e agora? Era só isso? Mas o propósito da nossa vida, de todos, porque todos compartilhamos o mesmo propósito, é dar glória para Deus. Depois, cada um tem seu chamado, que é a forma na qual eu faço e vivo esse propósito, que é diferente para todos, né? Porque todos somos diferentes. Mas o propósito é a glória. Se você não vive para a glória de Deus, que sentido tem? Não? Porque, e finalizo com essa frase aqui, eu ouvi também uma frase, como o pastor falou, que marcou aí minha vida. Propósito não é a razão pela qual você vive, é uma razão pela qual você tem vontade até de morrer. E é forte, hein? É muito, porque se a gente se pergunta, você tem um motivo, uma razão na sua vida pela qual você está disposto a morrer? Fica difícil. Eu estou estudando nos últimos dias, mais que antes, sobre a vida dos mártires, especialmente mulheres mártires. E elas, como os demais, davam a vida até o ponto de morrer, porque eles tinham encontrado um propósito. Totalmente. Um amor supremo ao Criador. Esse tema queima o coração da gente, né? Demais. Lucas, eu acho que tem interação aí pra gente de casa falando sobre propósito. O pessoal está participando e sabem que é super bem-vindo aqui no Entre Família poder participar, inclusive nessa semana super especial. Eu vou aqui já para a tela para saber quem está conversando com a gente. A Cleia Oliveira, de Minas Gerais, um beijão para você. Obrigado por estar com a gente participando, viu? Ela falou o seguinte, ó. Eu não sei qual é o meu propósito. Me dá muita angústia. Mas eu queria perguntar, o meu propósito tem que estar ligado a algo religioso, no caso da igreja, ou não? Excelente, pastor. Pergunta. Jogo para quem? Para o Robson Aleixo? Joga. Para queimar. Vou começar ali. Nós temos dois pastores Vamos aqui. Ó, aproveitar com o Aleixo. Exatamente. Conseguiu acompanhar a pergunta, pastor Aleixo? Sim. A pergunta parte de um pressuposto que precisa ser corrigido. Quando ela fala assim, o meu propósito, ela tem a ver com algo religioso, no caso a igreja. Então, só para a gente tentar deixar isso bem claro. O mundo é de Deus, o universo de Deus. Deus é maior do que as coisas criadas. A igreja é um mecanismo, é uma instituição que Deus criou no mundo para que ele seja conhecido. Não as coisas de Deus estão restritas à igreja. É através da igreja que nós compreendemos como que o nosso propósito se relaciona com todas as outras coisas. Deus não está aprisionado à igreja. Ela perguntou, né, como que eu faço para saber o meu propósito? O pastor Brian deu essa resposta maravilhosamente. Você não corre atrás do seu propósito, você não descobre seu propósito, você se rende ao propósito. E o propósito é que Deus seja conhecido em todas as coisas que você fizer. Quando o pastor Brian falou que o propósito é a glória de Deus, significa que você fala e Deus aparece mais do que você. Você age, trabalha e Deus aparece mais do que você. Então, viver para a glória de Deus é fazer com que todas as coisas que a gente age
todas as coisas que a gente faz, elas têm um objetivo: fazer Deus mais conhecido. E isso é a razão da existência. E eu posso Perfeito. dizer, inclusive, para nós pensarmos juntos, que esse propósito pode se dar, por exemplo, numa mãe amamentando seu filho, Claro. fazendo comida para a sua família. Por que eu digo isso? Porque especialmente tem muitas mulheres ali, as donas de casa, as mães, as esposas, enfim, vou ficar com esse grupo nesse momento, para dizer que muitas vezes essas mulheres, elas não se dão conta de que a vida doméstica é uma vida para a glória de Deus. É a vida doméstica que ensina os filhos a amar a Deus, é a vida doméstica que faz com que o céu baixe a você numa família que honra o nome de Deus. E eu digo isso principalmente porque propósito de vida nos dias de hoje parece muito estar ligado a fazer grandes coisas. Claro. E ter as grandes coisas reconhecidas aos olhos do mundo. É fazer as grandes coisas aplaudidas. E a gente esquece que a glória de Deus estava na vida de Maria quando ela estava disponível para ser o ventre para gerar Jesus. O mundo nem sabia quem era aquela garota. Então, eu acho isso aqui muito necessário até de apontar para esse questionamento dela. Você viu o que ela disse? Ela sente angústia. Tem muita gente angustiada de não entender o propósito. Pastor, já lá. É porque uma coisa que muitas vezes não entendemos é que o espiritual envolve tudo. Tudo é espiritual, né? Ela falava das coisas da igreja. Não, as coisas de Deus envolvem tudo. Tua casa, teu trabalho, teus estudos, absolutamente tudo, né? Então, quando a gente compreende isso, muda um pouco, né? Eu pensei até nesse ambiente de trabalho mesmo, né? Quando a gente, até outro dia o pastor Aleixo comentou aqui sobre essa questão, né? Jesus, ele nos representa no céu e nós o representamos aqui na terra. Então, onde a gente estiver, a gente representando Jesus, por exemplo, no caixa do supermercado, uma pessoa que trabalha ali no caixa do supermercado, dando o seu melhor atendimento, sendo aquela pessoa onde todo mundo quer, às vezes, passar por ali, porque é uma pessoa que tem um sorriso diferente, tem uma atitude diferente, a honestidade, né, de alguém que está, sei lá, num comércio, vendendo e vai te ajudar da melhor forma. Então, a gente pode ver também através de vários pontos, né? Não é porque, não trabalho no Novo Tempo, não trabalho dentro de uma instituição da igreja, então meu propósito não está sendo bem cumprido. Não, é isso, né? Na faculdade, dando seu exemplo, no trabalho, em casa, são vários. É o universo. É no universo. Onde nós estivermos no universo representando Aí Jesus. na revista, a gente, como para colocar de forma simples para o adolescente, para o jovem, fala que tem 5 formas, né, de viver esse propósito. Que é adorando, que é imitando, que é pertencendo, que é servindo e que é compartilhando. 5, né? Como para eles compreender de uma forma, isso aí está colocando o Lucas, né? Como para eles compreender um pouco mais visual. Porque adorando, o que significa assim, brevemente, né? Adorando é uma entrega total do coração. Acho que depois vamos falar um pouquinho. Mas até no próximo bloco, a gente vai ter até na prática. É isso. pronto. Para a gente poder já abraçar tudo isso de uma forma muito legal. Eu acredito que vai ser um momento chave assim, do Sim, programa hoje, porque quando a gente consegue são exemplos. destrinchar Isso. esse tema de um jeito que chegue ao seu coração, porque viver essa angústia em busca de um propósito que está para ser vivido vai te levar a um sofrimento que é o que Deus não quer, que você sofra por amar e servi-lo. Lucas. Corre aqui pra mim. Falando em corrida, bora lá então. Seguinte, pessoal, acho que você que está acompanhando a programação, volta e meia algum comercial, falando sobre o NT Run. A gente até falou na semana passada sobre isso aqui, ó, arte super bonita, aqui na segunda edição. É a corrida, pessoal. A gente que sempre fala essa importância sobre atividade física, a gente quer convidar você para ver isso na prática realmente. Você que tem esse propósito de vida, por que não estar juntinho com a gente também? NT Run já teve a sua primeira edição e agora vai acontecer a segunda, no dia 7 de abril. Já anota aí, você pode participar, inclusive a Darlene vai participar com a gente. A gente até falou sobre isso. Depende, se chegar mais hashtag me convencer. Vamos subir o Você viu que ela hashtag falou Corre sobre Darleide. hashtag, né, pessoal? De verdade. Pessoal do YouTube aí, ó, coloca lá hashtag Corre Darleide. Tem, até vou dar uma olhadinha, abrir no meu YouTube aqui depois, vou ver como é que tá, viu? Até Não vou seja falar o por nome isso. de alguns ali, ó, que disserem seja por isso. o Olha lá, hashtag ó. Corre Darleide. Já tá aqui garantido. Olha aí, ó. Hashtag Corre Darleide. Vamos, E olha, gente. tanto que lá na primeira edição, tivemos 1.200 pessoas participando, agora 1.500 participando. Sério? A gente quer que você venha. Lucas, eu não moro próximo aí a Jacareí, onde vai acontecer a corrida. Não tem problema. Você que qualquer parte do Brasil quiser participar com a gente, é super bem-vindo, tá certo? Inclusive, tem até um vídeo para você ficar ligado, ficar por dentro do que vai acontecer. Tudo o que você precisa é um par de tênis, muita energia e disposição.
A Novo Tempo Run 2 está de volta, dia 7 de abril, às 8 da manhã, no Parque da Cidade de Jacareí, São Paulo. Uma corrida de 6 quilômetros e a caminhada de 3 quilômetros esperam por você. Primeiro lote disponível. Garanta já o seu ingresso em novotempo.com/corrida. Novo Tempo Run, desafie seus limites. Daí, então, só reforçando o site novotempo.com/corrida, você pode participar. Pode correr? Pode correr. Lucas, mas eu prefiro caminhar. Super possível também, só você correr no site, garantir a sua participação. Tem camiseta, tem garrafa, enfim, tudo, todo foi preparado, um lanche para você, porque sabendo tem a massagem, Tem uma enfim, massagem. tá super legal, massagenzinho, vai estar Sério? disponível. Vixe. Tá, Ó, Pastor deixa, Brian vai participar? Claro. deixa eu falar aqui, Claro. Darleide. Pastor Aleide foi um dos primeiros a subir a hashtag ali, Corre Darleide, viu? Adelina Silva. Eu tô aqui na campanha. Eu vou fazer a camiseta, eu vou correr aqui, ó. Vou correr com elas. Ó, no YouTube, manda lá no YouTube, viu? Hashtag Corre Darleide, no Twitter, sei lá, nas redes sociais aí. Puxa o hashtag Corre Darleide. Adelina Caramba. Silva já puxou aqui, ó. E mais uma galera, eu também já coloquei, viu? Eliane Lacerda, a Juliana Fagundes e mais uma galera. Acabei de subir puxando também ali. aqui, Subiu ó. também? Então tá Vou bom. ter que me reorganizar, então, pra não Reorganize-se e decepcionar. corra. Ó, dá tempo, viu? Dá tempo de E como é que treinar faz a aí. inscrição? É facinho, entra no site, Fácil, fácil. novotempo.com/corrida, Corrida. se inscreve, caminhar ou correr, quem sabe numa das turmas a gente se esbarra. Pensou, gente, você correndo do lado da Darleide ou caminhando, né? Mas Não vai me correndo. deixar para trás, Vai, certamente. e Você vai pode ficar na decepcionar. conversa. E a Leite no vai correr papo. também? Com certeza, vou correr. Eu e o Abinal ali, ó. Sei, achei meio Nós três, devagar. né? Eu, o Abinal e você. Bora, vamos. Nós Tá bom, três entre ali, ó. família então Paga a sua, correndo. Um puxando Darleide, o outro. eu já Já. juntei meu dinheirinho pra pagar a sua, tá bom? Tá bom. Eu vou te dar de presente, vou pagar a sua Boa, inscrição. gostei disso aí. Quer tanto que eu corra? Pague minha inscrição. Pronto, resolvido. Tá boa. Certinho. Beleza. Pastor Aleixo, a gente se despede de você por hoje. Que peninha. Mas puxa você vai vida. continuar gravando aí essa temporada linda do Fé para hoje. Você sabe que você que nos acompanha, é o primeiro programa evangélico cristão do Brasil, é o Fé para hoje. Na televisão, Ele está dando, na televisão, ele está dando continuidade a esse legado, que Deus o abençoe nesse propósito de servir por meio da palavra, pastor. Amém. Muito obrigado. Foi muito bom falar com vocês aí. Uma saudação aí, Lucas. Eu estou sentindo hoje o que você sente todo dia, ser mandado embora pela Darleide, mas eu estarei de volta em breve. Em breve. Pastor Brian, Força, uma amigo. alegria poder ouvi-lo dizer sobre esse tema tão importante, central na Bíblia, né? Igual, pastor. E a alegria de saber que Deus nos deu um propósito que é parecer com Ele. Não tem como Amém. subir um negócio desse. Fantástico, né? Que Deus abençoe. Amém. Obrigada, verdade. pastor. Volte logo. E foi até interessante da lei de lembrar aqui, né? Fé para hoje, o primeiro da TV e a Voz da Profecia, o primeiro no rádio brasileiro. É. Legal, né? Incrível. Então, olha, gente, a gente faz aquele intervalo rapidinho, é o tempo de você aproveitar e fazer a sua inscrição no novotempo.com/corrida ou já pedir a sua revista Eu no Universo também, tá bom? Intervalo rápido, a gente volta já. De volta por aqui no seu Entre Família. E aí, descobriu já qual é o seu propósito? Já? Então conta pra gente, manda aqui no nosso WhatsApp 12983150249. Na verdade, não é nem descobrir o propósito, né, Darleide? Como a gente está conversando aqui, é você aceitar o seu propósito. Mas isso é quando você né? dá um passo adiante. Não era uma questão de descobrir, Aham. era uma questão de aceitar. Mas até você aceitar, você tem que descobrir o que é. Descobrir que pra você tem que prática? aceitar. É. Né? Aham. E é isso. Se você descobriu isso, descobriu que você tem que aceitar o seu propósito. E achei muito interessante que o pastor colocou aqui também, e depois é o chamado. Vem junto com o chamado também, né? Aí sim a gente descobre qual é o chamado que Deus tem para cada um, que é diferente também, Claro. né, pastor? Aí dependendo de cada um, né? Porque não é o mesmo meu chamado que o da Arleide, que o do Arnaldo, que o do Lucas. Cada um expressa esse propósito de formas diferentes. Isso é uma coisa linda de Deus, né? Que criou a gente diferente. Seria chato se todo mundo fosse Brian, né? Mas quando cada um pode expressar esse propósito de forma diferente, Deus fica de uma forma totalmente mais enriquecida, né? Porque cada um coloca uma dimensão de Deus que talvez outro não consiga enxergar desde minha vida, mas consegue desde a sua.
Então isso é muito lindo porque cada um expressa dessa forma quem é Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus. E a questão dos membros da igreja também, né? São diferentes. Claro, Tem todo que ser, mundo né? são um corpo. Um corpo, é. Em que momento, possivelmente, a gente chega a essa compreensão do chamado? Eu acho que essa compreensão do chamado, primeiro vem quando você reconhece seu propósito. Se você não começa a viver seu propósito, aí você não pode descobrir o seu chamado. Então vamos Tá fazer entendendo? assim? Sim. Vamos para as formas práticas de Vamos. viver a vida com propósito. E aí, logo Vamos depois, a comentando. gente fala sobre o chamado, porque Perfeito. eu acredito ser parte fundamental nessa complementação do Isso. todo. Pode ser? Pode. Aqui no telão, 5 formas práticas de viver uma vida com propósito. Primeiro, adorar. Posso ler o Salmo? Sim. 29:2 diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, a vida com propósito passa por adorar ao Criador? Isso mesmo. Em primeiro lugar, né? São 5. Aí, enquanto a adorar, vou dar um exemplo, né? Que é na minha própria vida. Eu comentei aí no começo que eu estudava engenharia em sistemas. Eu fiz 3 anos até que comecei nessa aceitação do meu propósito, né? E foi nesse momento onde Deus me chamou, que vamos chegar aí na parte do chamado, a ser pastor. Eu não queria, sinceramente, né? Não é essa história que a gente fala, eu sempre quis ser pastor, desde que era criança. Não, eu não queria ser pastor. Eu falava, não, esse não é meu perfil, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não gosto tanto de estar com um grupo de gente, sou mais tranquilo, mais introvertido. Mas aí Deus foi na cabeça, não, você tem. E finalmente eu decidi entregar esse lado da minha vida e falar, não, eu vou fazer o que Deus está chamando para fazer, né? Eu vou fazer o que Deus está pedindo para fazer. Porque quando eu estava nessa crise espiritual, que contei na adolescência, um pastor falou o seguinte, você começa a compartilhar sobre Deus e você vai ficar mais perto dele. Eu no começo não entendia, né? Por quê? Porque se eu estou longe dele, o que eu vou compartilhar? Mas quando eu comecei a falar de Deus, comecei a pregar, comecei a me envolver mais com as coisas de Deus, conhecer Ele de verdade e não só fazer o que um cristão faz, foi aí quando eu comecei a reconhecer quem Ele era na minha vida, né? Então, adoração para mim foi que coisa? Renunciar a esse trabalho que eu amava demais. Eu tinha estudado meu colégio com uma especialização especial para esse trabalho. Eu tinha minha namorada lá, que era minha esposa, continua com a mesma mulher. Tinha minha namorada. Propósito não mudou. Propósito não mudou. Tinha aí minha namorada, minha família, eu estava ativo na igreja e eu teve que deixar tudo isso atrás para ir a outro estado do meu país e começar a estudar, né, teologia. Então, adoração no começo sobre propósito significa reconhecer que Deus é o Criador e não sou eu. Adoração significa reconhecer quem Ele é, honrá-lo por quem Ele é. E a partir disso, como a gente falou, né? Quem dá o propósito para a gente? Nosso Criador. Por quê? Porque o propósito está ligado à identidade. Você não pode separar essas coisas. Quando você entende que sua identidade é que você é uma criação de Deus, um filho de Deus, é Ele quem dá o propósito. Então essa primeira forma é reconhecer Deus é o Senhor, não sou eu. Vou viver uma vida para o Senhor, não para mim. Isso hoje é muito contracultural, né? Exato. É uma sociedade onde o eu é o centro. Falar de adoração é complexo, né? Porque você tem que seguir seus desejos, o que você gosta, o que você quer, sua paixão, tem que conseguir coisas na vida. Mas não é sobre isso. A gente foi criado para muito mais. E você sabe que talvez seja daí que vem a dúvida daquela amiga que nos contou da sua Claro. angústia. Diz, mas isso só pode ser por aspecto religioso? Mas assim... Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. E vamos considerar que quem não está percebendo que tudo é espiritual e que tudo deveria nos religar a Deus, é que está na contramão. Claro. O cristão está muito mais favorável para o cristão identificar identidade e propósito, porque está ligado ao Criador e o propósito do Criador para as suas criaturas, que sobremodo é servir. Né? Porque pensa nisso, desculpa aí. Não? Pensa nisso. Se você não tem um Criador, se você não tem um Criador que dá sua identidade e que dá seu propósito, sua existência simplesmente não tem sentido nenhum. Tudo que você faça na sua vida não vai importar. Por quê? Porque em um momento vai acabar, vai finalizar, ninguém vai se importar, ninguém vai te lembrar e você só é um acidente no universo. Então é muito triste uma vida assim, né? É uma vida onde é conhecido, não sei se em português é igual, niilismo. Não sei se em português. Sim. O que fala o niilismo? Filosofia. Filosofia. Niilismo o que fala? A vida não tem sentido nenhum. E os autores do niilismo, que
consciente ou inconscientemente, é a filosofia de nossa cultura Exato. hoje, de nossa sociedade, fala o seguinte: ou você vive uma vida que consiga conseguir nos seus anos de vida o que tem, ou tire sua vida. Isso fala o autor de niilismo, né? Os autores do niilismo. Então, uma vida muito triste, claro que vai ter angústia, como falava a mensagem, né? Porque sem propósito, para que viver? Se você não tem um sentido, é só passar dia atrás dia, e a vida humana tem muitos problemas, dificuldades, e se não tem uma razão para conseguir ficar parado na vida, para conseguir continuar avançando, um momento você fala, estou cansado, já não quero saber nada, né? Verdade. Difícil. Só vou ler o próximo aqui, mas só reforçando, né, que o pastor bem colocou aqui, quando ele não queria fazer teologia, não queria, mas Deus falou que era para ele ir, e quando seguiu esse propósito chamado de Deus, a realização na nossa vida vem também, né? Claro. O prazer, a alegria, a gente vê, puxa, era isso, né? Era isso mesmo que eu precisava para a minha vida, e é o que Deus tem usado, né? Quando a gente vive realmente. Totalmente. Pertencer, né? Hebreus 10, 24 e 25 diz: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui o pertencimento, né, pastor? Em uma sociedade onde o eu é o centro, a sociedade se torna egoísta, se torna individualista, porque é sobre mim. Tanto que hoje em dia uma coisa que tem muita força é falar eu vivo a minha própria espiritualidade. Né? E está muito forte essa tendência. Por quê? Porque, claro, não preciso de ninguém, não preciso de nada. E muitas vezes as razões detrás desse pensamento podem ser até válidas, né? Porque fala, não, eu fui na igreja, eu tentei tudo isso, mas conheci gente ruim, conheci gente hipócrita, falsa, mentirosa. Saí da igreja e conheci um grupo de amigos que, sem conhecer a Deus, eram muito melhores pessoas que as pessoas que conheci na igreja, né? Mas quando o Paulo fala, né, aí em Hebreus, não deixemos de congregar-nos, o que está falando é que a gente, quando aceita a Deus, quando reconhece que Ele é o Criador e não sou eu, quando a gente adora a Deus, Ele nos faz parte da sua família. Você não pode aceitar ser o Criador e não ser parte da sua família. E a família é a igreja. É como que se eu vou com minha esposa e falo, eu vou casar com você, mas nunca mais na vida quero ver sua família. Não. Eu instantaneamente passo a ser parte da sua família e ele é da minha, né? A gente junta famílias. Então, na igreja, a gente aprende a amar os inimigos. Na igreja, a gente desenvolve esse caráter. Por quê? Porque a igreja não é, eu gosto de falar, né, essa frase conhecida, não é um museu de santos, um hospital de pecadores. Por quê? Porque se na igreja tivesse um cartaz que fala proibida a entrada de gente ruim, de pecadores, de hipócritas, eu não entro, eu fico fora, né? Então, a igreja o que me permite é crescer, me desenvolver, aprender a amar quando a pessoa não merece e quando estou olhando uma pessoa que está na igreja, que é um líder da igreja, até um pastor da igreja, e eu olho para ele e falo, ele não tem uma vida de cristão. Eu não tenho que falar, esse ambiente não é para mim. Não, isso está mostrando a necessidade que essa pessoa tem de Jesus. E eu posso até acrescentar a esse conhecimento que esse pertencer é pertencer à família de Deus. Claramente. Pertencer à família de Deus para servir e não para ser servido. Lembre que Cristo veio para servir e não para ser servido. Propósito continua ligado a servir, amar, entregar. E isso você desenvolve num grupo ao qual você pertence. A começar sua família, por exemplo, se estendendo à comunidade, à igreja, à sociedade, para fazer a diferença no mundo. Está ligado aí ao seu propósito. Mais um, Vem mais, imitar, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 3,15, eu acabei de dizer sobre Jesus ter dito, eu vim para servir e não para ser servido. Imitar Jesus. Imitar, aí entra um pouco do que a gente conversou, né? Se eu preciso imitar alguém, eu tenho que conhecer alguém. Como que eu conheço? Através do estudo da Bíblia e da oração. Se eu não tenho uma comunhão com Deus, uma intimidade com Ele, um relacionamento com Ele, como que eu vou imitá-lo? Se nem sei quem Ele é. Então, essa imitação se dá em todas as áreas da minha vida. Aí falou um pouco o pastor Aleixo, falou o Arnal, né? A gente imita a Deus no trabalho, imita a Deus na minha carreira universitária, imita a Deus lá na minha família, imita a Deus lá no mercado. Ou seja, em todo lado eu vou
e tenho que pensar o que Jesus faria no meu lugar. É difícil no começo, né? Por quê? Porque se a gente não conhece quem é Jesus, como vou saber o que ele faria? Então. Por isso tem um estudo da Bíblia e a oração, né? Para desenvolver essa comunhão. Mas depois aí tem um fruto do Espírito que está no meu caráter e que se desenvolve nesses relacionamentos, né? Na minha família, quando tenho esse ataque de raiva e... que faria Jesus no meu lugar? Quando eu vou no mercado e tem alguém que passa na frente, é difícil. Estou no carro, né? No trânsito. É complicado. No trabalho, quando eu posso pisar outro companheiro para acender... O que eu faço? Quais são minhas aspirações, né? Estou nesse trabalho porque eu quero crescer só ou porque eu tenho uma influência para compartilhar Jesus nesse lugar? Então, as diferentes áreas da minha vida, o que dá é uma oportunidade para eu imitar Jesus, para eu ser como Ele. E enquanto eu mais perto esteja dele, mais capaz vou ser de refleti-lo para os outros. E a outros. gente não pode tirar a expressão, a verdade do amor de quem é Jesus. Experimenta imitar Jesus no amor. Totalmente. Do jeito que Jesus amava. Então, o propósito vai estar ligado, de novo, a amar, que é servir. Como é que eu Verdade. explicito o meu amor? E Servir. E servir é justamente o próximo tópico que a gente acompanha aqui, imitar, servir. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Marcos 9:35. Serviço. Hoje vivemos uma sociedade que todo mundo gosta que alguém faça algo por mim, né? Quando o próprio Jesus, estamos falando do Criador, ele veio para servir. Então, se ele veio para servir, quem sou eu para me achar alguém para que outro esteja no meu serviço? Então, esse serviço se dá lá na minha família desde quando eu começo o dia e faço o café da manhã para a pessoa que está lá. Quando tem o prato na pia e eu lavo, em vez de esperar que outro venha e lave. Quando eu converso, né, com meus companheiros de trabalho, no lugar de deixar eles na ignorância, eu ajudo eles para eles crescer profissionalmente. Quando eu não tenho inveja pela posição de outro, quando eu não estou constantemente me comparando e se procurando que outro também possa crescer. Esse serviço se dá em todas as áreas da minha vida. Então, não é sobre o que o outro pode fazer por você, e se o que você pode fazer pelo outro. E esse serviço só se dá se você ama. Exato. Se você não ama, o serviço é só uma mecânico. atividade da igreja. Isso. Eu gosto que João fala, né, Cortinho? João fala, se você fala que ama a Deus e não ama seu irmão, você é um mentiroso. Isso é forte. Por quê? Porque o serviço não sai do meu próprio amor. Deus me ama tanto a mim, que se Ele me amou tanto, como eu não vou amar também ao meu próximo? Meu Deus. Verdade. Último, então, dos 5 modos de aprender a servir, viver com propósito. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Compartilhar, né? No final, o pastor Aleixo falava um pouquinho. A ideia de viver uma vida para a glória de Deus é representá-lo onde eu estou. É compartilhar seu nome. Por quê? Porque se eu encontrei meu propósito, eu encontrei esse sentido da vida, que mudou essa angústia que falava a mensagem de WhatsApp por um gozo, por uma alegria, por uma felicidade. Por que eu não vou compartilhar isso com outro? Como eu não vou falar para outro que ele tem um Criador, que sua vida tem sentido, que ele pode encontrar valor, propósito e identidade nesse Deus? Não tem sentido. Se eu não compartilho, é porque eu ainda não entendi quem é Deus e o que Ele significa para mim. E eu não estou vivendo com propósito. Por quê? Porque quando eu entendo a profundidade desse propósito, eu não posso ficar calado. É uma coisa que muda a vida da pessoa. Olha, vou pegar o exemplo da mensagem de WhatsApp, né? Olha essa pessoa com angústia, sem saber por que ela está vivendo, só está passando os dias fazendo o que acha que tem que fazer. E eu, que sei qual é o propósito, eu ficar calado. Exato. Quando eu posso mudar a sua vida, dar sentido para a sua vida. Então, quando você começa a compartilhar, você entende que essa mensagem que você tem é maior que sua própria vida. E falava dos mártires, né? Por quê? Porque você vai morrer. Você só vai morrer por alguma coisa que seja maior que você. Não tem outra forma pela qual você entrega sua vida, né? Então, todas essas pessoas, homens, mulheres, o que faziam? Entregavam até sua própria vida. Por quê? Porque essa mensagem valia essa morte. E propósito não é só a razão de vida, é uma razão pela qual você está disposto a morrer. Né? Verdade. O propósito a gente entende, forte. justamente olhando todos esses pontos, a gente entende que o propósito ele pode e deve ser usado em qualquer ambiente que a gente estiver. Totalmente. Vida. Lucas, vem pra cá. E é claro que o pessoal de casa está participando, está aprendendo juntinho com a gente, entendendo sobre o
propósito, todo esse tema. E o pessoal tá só começando a semana toda especial, pensada exclusivamente para você, pra gente entender todo o tema aqui da Revista Esperança, Eu no Universo. Mas o pessoal tá participando, mandando mensagem. É claro que a gente vai conhecer agora quem já mandou mensagem, tá juntinha com a gente aqui, ó. É a Maria das Dores e falou o seguinte, ó. Eu encontrei o meu propósito com os meus netinhos. Comecei a arte de contar histórias com eles. Dali fui para um abrigo que minha filha trabalha. Hoje, eu encho as cabecinhas das crianças de imaginação e esperança. É o meu prazer. Ela encontrou o propósito dela. E é muito legal receber esse tipo de história, esse tipo de exemplo. Claro, você pode continuar participando com a gente, porque o programa de hoje, ele continua. Mas eu já vou me despedindo. Hoje eu fico por aqui. Vai não, Lucas. Hoje eu ficando por aqui. Mas Você viu que ultimamente ele está se despedindo, né? Antes que eu peça para ele se retirar. Antes que alguém peça, ele já está se despedindo. Tá bom, Lucas. Logo, logo estou de volta por aqui, tá certo? Pessoal, beijão. Beleza. Continue com a gente, Criando Entre Família. O tema tá super interessante. Tenho certeza que a gente vai aprender muito, tá bom? Até uma próxima. A gente vai para um intervalo e volta já já. Olha só. Eu penso que a gente precisa entender o que é propósito e eu acredito que já fizemos um belo movimento ao Com longo do certeza. programa para entender isto, mas precisa a gente acertar uns ponteirinhos aí sobre chamado. Mas espera aí, tá? Espera aí. Eu só quero lembrar para você que a Novo Tempo tem uma gama, uma variedade de revistas Esperança para ajudar você a entender desde o propósito até o chamado. E eu quero rodar um VT para você conhecer um pouco mais esse material feito aqui pela nossa Escola Bíblica, não é, amigo? Com certeza, material incrível que tem feito já a diferença na vida de muitas pessoas e vai continuar fazendo na sua também. Se você ler um guia de estudo da Bíblia da Novo Tempo por mês, então levará cerca de 2 anos para ler todos os nossos materiais que estão disponíveis atualmente. Até o fechamento desta reportagem, a Escola Bíblica da Novo Tempo possui ao todo 26 exemplares que abrangem desde profecias, como é o caso do guia Bíblia Fácil Apocalipse, até materiais que tratam de assuntos mais corriqueiros entre as famílias, como é o caso do guia de estudo da Bíblia Pais Preparados, Filhos de Caráter. Mesmo que os temas entre os guias de estudo da Bíblia da Novo Tempo sejam diferentes, a base de todos os nossos materiais sempre foi e sempre será a Bíblia Sagrada. Quando se tem a Bíblia como base, podemos aprender o que Deus tem a nos dizer sobre muitos assuntos, como controle financeiro, estilo de vida saudável, relacionamentos, pecado, graça divina e como serão os últimos dias dessa terra. A Novo Tempo oferece materiais como esses porque queremos que você e sua família possam estudar a Bíblia. E sabemos que para isso precisamos desenvolver guias sobre diferentes assuntos, como explica o diretor-geral da Rede Novo Tempo, pastor Antônio Tostes. Eu gosto de dizer que a missão do Novo Tempo é compartilhar a palavra de Deus. E nós fazemos isso de 2 formas, através dos nossos programas, na TV, na rádio, os materiais que nós produzimos também para as redes sociais, para as plataformas digitais, mas nós também ensinamos a Bíblia através de guias de estudo da Bíblia, que nós enviamos gratuitamente para todos aqueles que nos acompanham. E nós queremos que a Bíblia seja conhecida para todos os públicos, não apenas os adultos, mas também as crianças e os jovens. E um grande desafio é comunicar a palavra de Deus para os jovens. Mas a Novo Tempo não foge de desafios e por isso sempre estamos desenvolvendo conteúdos para os mais jovens. O mais novo conteúdo da Novo Tempo, produzido para levar a palavra de Deus aos mais jovens, é a revista de estudo da Bíblia Eu no Universo. Para atrair a atenção desse público, precisamos entender que tipo de conteúdos eles consomem. O jovem, na sua grande maioria, sempre vai preferir imagens coloridas, textos de fácil compreensão e respostas que tratem de suas principais angústias, quando o assunto é o relacionamento com Deus. Angústias como: qual é o propósito da minha vida? Por que preciso frequentar uma igreja? Jesus morreu por mim? Deus de fato me ouve? O que devo dizer em uma oração? Se você tem essas dúvidas, então saiba que elas estão respondidas na revista Esperança Eu no Universo, escrita em parceria pelos pastores Igor Rocha e Brian Chala.
Dentro do estudo, vai encontrar 8 lições. A ideia é que seja bem básico, né? No começo, vamos começar pelo que é o propósito. Por quê? Hoje a gente vive uma sociedade onde não temos propósito. Tanto que o público-alvo, que são jovens, se você vê os números, né, a estatística, de 18 a 29 anos, a segunda causa de morte é o suicídio, né? Então, vemos uma geração que não tem um sentido, uma geração que não encontra uma razão para viver. E acreditamos que o propósito, que a razão de vida se encontra na nossa identidade. Nesta primeira remessa, 40 mil exemplares foram impressos. Ou seja, neste primeiro momento, 40 mil famílias poderão solicitar a versão física da revista Esperança Eu no Universo. Mas você já parou para pensar como isso é possível? Como a Novo Tempo consegue distribuir materiais como esse, sem cobrar nada de quem nos pede? Isso só é possível porque Deus encaminha os recursos financeiros suficientes por meio de doadores que acreditam na missão da Novo Tempo. Para nós, esses doadores são tão importantes que fazemos questão de chamá-los de Anjos da Esperança. Não existe um valor mínimo para ser Anjo da Esperança. Mas saiba que com uma doação de apenas R$10, você vai proporcionar com que a Novo Tempo possa imprimir e enviar 2 guias de estudo da Bíblia. A matemática é simples, mas a sua doação é infinitamente maior do que podemos entender, já que você vai levar esperança a quem mais precisa. Você quer ser um anjo da esperança? Então ligue agora mesmo para o telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. Você também pode entrar em contato com a nossa central de relacionamento por meio do WhatsApp 12 98176 6630. Seja um anjo da esperança e ajude financeiramente a Novo Tempo compartilhar a palavra de Deus para as novas gerações. Gente, que incrível, hein? É muito material. São muitos materiais. Sabe o que me chamou a atenção? Quando se você ler todos os guias de estudo, todas as revistas Esperança, você vai passar 2 anos estudando a Bíblia. Gente, isso é uma pós-graduação. É verdade. É uma graduação, na verdade, em Bíblia. Aproveita, minha gente, peça aí. Inclusive essa que a gente está oferecendo hoje, Eu no Universo, essa revista que está demais. E a gente tem o prazer de ter com a gente aqui o coautor dessa revista, pastor Brian Chala. Brian Chala, com a gente aqui hoje. Pastor, como é que o pessoal faz para pedir essa revista agora, hein? Claro que sim. Se você é um pai, uma mãe, tio, avô, tem um adolescente lá em casa, um líder de igreja que está aí com os adolescentes, esse material tem que estar na sua mão e pode ligar agora mesmo ao número que é 12 21 27 31 21. Peça agora. Por quê? Porque precisamos educar essa geração, precisamos cuidar deles. Depois a gente fala, o jovem sai da igreja, meu filho não quer saber nada, como que eu faço? Aproveita essa ferramenta que não tem custo para você, 12 21 27 31 21, liga aí para nós e seja parte aqui dessa revolução para os nossos adolescentes. Maravilha, adorei essa revolução. E o legal é destacar que o pastor Brian, ele também ele é o pastor Aleixo em espanhol. Isso! Né? Que tem o programa Entre Família em espanhol, termina o nosso aqui, logo em seguida começa em espanhol, e o pastor Brian, ele é o pastor do programa como se diz? Entre Família. Entre Família também, né? Aqui nesse mesmo cenário, ele permanece aqui, que vai continuar Entre Família em espanhol. Vamos para a interação aqui, joga na tela o que você aí de casa entende sobre propósito. Maria das Dores diz, nunca parei para pensar nisso porque trabalhei desde menina. Hoje mesmo aposentada, não consigo ficar sem trabalhar. Posso encontrar meu propósito mesmo que esteja velha? Claro que sim. Será que ela sempre viveu o propósito sem pensar muito nele e agora está querendo ter reforço disso? Totalmente. A gente fala, né? Propósito é reconhecer que Deus é meu Criador e viver para a sua glória. E aí minha avó, que também já está aposentada e tudo, ela vive seu propósito melhor que quando era jovem, tem 83 anos, né? E ela vai dar estudo bíblico, ora com as pessoas, faz compras para velhinhas maiores que ela ainda, né? Então, não tem idade para o propósito. A gente viu o propósito até o final, né? Que é o lindo disso. Dá sentido à nossa vida sem importar o momento dela. É verdade, incrível. Tem mais interações? Tem. Ó, a Cris aí, ó, sempre acompanhando a gente. Boa tarde, Cris. Boa tarde, amados. Feliz por encontrar esse maravilhoso programa. Nasci e me criei na igreja, mas com 24 anos tive problemas com essa questão do propósito de vida e acabei saindo da igreja.
Hoje voltei, graças a Deus, mas foi um tempo muito difícil. E não esquecendo do hashtag Corre da Leide. Muito bom, Cris. Beijo, Obrigado, Cris, hein? querida. É um tempo muito difícil, né? Mas é bom que a gente volta. Porque quando você nasce na igreja, muitas vezes pensa que fora tem muitas coisas que você nunca experimentou e não sabe que é melhor. Mas quando chega lá, experimenta um vazio que você fala, não era nada, né? Era só uma ilusão. E o bom é que Deus sempre está aí com os braços abertos. Vamos lá, mais uma interação da Maria Rita. O meu propósito é viver em Cristo e para Cristo. O que seria de mim sem Cristo? Ele me tirou de um lamaçal. Perfeito. Mais uma. Mais uma chegando pra gente. Achei que você ia comentar do óculos dela, que você da Leide gosta de óculos, o óculos dela é bonito, né? Mas a diretora disse, vamos rápido. Vamos, né? Vamos lá. Próximo aparecendo aqui no telão pra gente. Deu uma travadinha. Era o tempo de eu ter elogiado o óculos dela. Isso aí, ó, viu? Perdeu de elogiar o óculos da Maria, né? Maria Rita. Verdade. Gente, olha, nós ainda queremos ter um tempinho, por isso que a gente está correndo aqui, apesar de a máquina dar uma parada, para a gente ainda ouvir o pastor Brian falar sobre propósito versus chamado, tá? Aqui, a Cacá Costa. Acho que o meu propósito é uma vida fazendo a vontade do Senhor, amando o meu próximo. Mas no passado eu sofri muito sem saber qual era o meu propósito. Olha, a Cacá Costa agora sabe. Tem mais interação? Vem também, a gente está mais rápido que a máquina. Agora sim, hein? Maria Aparecida, boa tarde, Maria. Meu propósito é levar a palavra de Deus às pessoas, mas não sei falar de forma clara. Então a gente pode usar várias formas para falar do amor de Deus, né? Totalmente. Tem uma amiga que ela falava, né? Eu não posso falar, eu não consigo, eu não sei como que vocês fazem para falar em frente de muitas pessoas. E ela começou um ministério escrevendo. E ela escreve, tem blog e tem milhares de pessoas lendo suas palavras. Ela não consegue falar em voz alta, mas escreve. Então, não é uma limitação. E aí entra a parte do chamado. Né? Vamos falar desse chamado? Podemos. Isso. Deixa eu, rapidinho, você falando, né, de pessoas que escrevem. Outro dia eu fui numa igreja e uma senhora quietinha no banco, lá no cantinho dela, ela me entregou um papelzinho e até depois descobri que ela é um chamado dela, né? De escrever algumas mensagens para as pessoas e ela entregou. E a mensagem que ela me entregou foi tão profunda, me tocou tanto o coração, me emocionou. Eu não me lembro o nome dessa irmã, mas achei muito lindo isso, né? Dela me entregar de uma forma bem... E você entendeu ser um chamado, né? É que a gente entra na comparação. E pessoalmente passei por isso, né? Eu olho a Darleide, que ela fala muito bem, que ela está diante da câmera e faz isso, outro, vem pessoas, ela cumprimenta. E eu não sou assim. Então, eu penso que só tem uma forma de viver esse propósito. Quando, na verdade, cada um de nós é diferente. E a gente adora, a gente pertence, a gente serve, compartilha e imita de formas diferentes. O que, para mim, pode ser uma forma de experimentar esse propósito, talvez não é para você. Por exemplo, para mim foi chamado a teologia. Eu estudei teologia, eu me formei como pastor e eu estou aqui agora trabalhando no Novo Tempo. Mas não significa que essa é a única forma de viver o propósito. Tem outras pessoas que encontram o propósito de formas diferentes. O outro dia um amigo falou assim também. Eu estava procurando o meu propósito, a gente conversou disso na igreja, né? E ele ficou pensando, e falou com sua mãe. E sua mãe, o que ela fazia? Ela não falava muito, ela não foi para a escola, né? Ela nunca teve uma educação formal nesse sentido, mas ela tinha muita habilidade para, não sei como é em português, quando você teje ou cose, tem uma... Costura. Costura. Tem para costura, né? Então, ela que faz? Ela faz um espaço de costura na sua casa, ela traz as vizinhas para aprender costura e depois faz um grupo pequeno convidando um líder da igreja para que fale a palavra. Fiquei surpreendido. Por quê? Porque ela não foi limitada pelo que ela pensava que era uma limitação. Ela falou, não, eu tenho um propósito, dar glória a Deus. Como eu faço isso? Com meus dons espirituais, com minha personalidade e com minha testemunha. Então, a partir disso, ela fez um grupo, mulheres se batizando só por esse espaço de costura. Para mim é surpreendente, né? E olha só, vamos pensar aqui que talvez nós estejamos citando histórias que caibam trabalhá-las na ideia de um rio que corre, água volumosa correndo. E isso é o propósito, correr, fazer a diferença. Mas lembre-se que um rio só é rio na extensão que ele é ou na sua largura, porque há pedras que ao seu redor vão margeando o caminhar desse rio.
Estas pedras são pessoas cumprindo o seu propósito. Elas não estão correndo e virando histórias e virando um documentário e sendo aplaudidas, mas elas estão margeando o caminhar desse rio. Então, nem sempre é o pregador, a apresentadora, o cantor. Outro dia, uma moça que compõe lindamente, canta lindamente, faz clipes maravilhosos. Ela dizia, eu estou em angústia porque eu sinto que eu deveria fazer mais. E eu disse, faça mais e melhor o que você já faz. Está tudo bem. Então, nós gostaríamos que você considerasse que em muitos momentos aqui, mesmo das interações, nós falamos de chamado envolvido no propósito. Seja o que for que você faz, você é vendedor na feira, viva esse propósito de ser um vendedor para a glória de Deus. Você é um mecânico, você é uma manicure, mas dá leite com o propósito de Deus de eu ser manicure? Não, você não é uma manicure, você está disfarçada de manicure para servir a Deus. Você é um disfarce. O engenheiro, o professor, é todo mundo disfarçado aqui na terra, mas somos todos servos de Deus. Que você tenha em mente a sua identidade em Cristo, o seu valor em Cristo e servir em Cristo, fazendo o que você faz. E pode fazer muito mais, se isso for para a glória de Deus. Amém. Pastor, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Foi muito pelo bom, espaço. E é só pedir a revista Esperança agora, porque assim, aqui só foi uma palhinha, liga agora, diz eu quero essa revista, 21 27 31 21, quero aquele telefone tocando um monte agora, já vou passar lá na equipe, tocou ou não tocou? O pessoal dentro da família tá devagar ou tá ágil? Liga pra gente 12 21 27 31 21, isso não é venda, você não vai comprar nada, não vai pagar para ter, já está pago, o amor de Deus por você faz isso. E amanhã nós estamos de volta. Opa, se Deus quiser, amanhã estamos de volta por aqui no Entre Família. A gente vai falar sobre um assunto que interessa a muitos pais, né? Porque vamos falar sobre o quê? Meu filho saiu da igreja e agora? E até interessante que a Daleide já no comecinho falou, saiu da igreja, mas saiu de uma vez? Difícil sair de uma vez, né? Geralmente é aos pouquinhos, não é do nada, de uma hora para outra. Mas a gente vai conversar um pouco Brian, mais sobre esse tema amanhã, hein? Eu vou ver, eu quero o Brian de volta. Ah, o Leixo seria não bom, tá. hein? Todo dia. Brian, Ele obrigada. Imagina, Meus amores, até amanhã. Fica por aqui o seu Entre Família. Vem aí, vida e saúde. Tchau.